Até agora temos dito que no universo novas estrelas continuam surgindo uma após a outra e que esse processo ainda deve se prolongar por trilhões de anos no futuro. No entanto, ao mesmo tempo, nenhuma nova galáxia está nascendo. Vocês já pararam para pensar nessa aparente contradição? Olá, pessoal! Afinal, o que exatamente está acontecendo aqui? Será que por acaso estamos entendendo algo de forma equivocada? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E a partir de agora vamos analisar tudo com atenção e cuidado. Então, hora de começar o conteúdo de hoje. Como as galáxias nasceram? Então vamos desvendar tudo passo a passo. Primeiro, seguindo o conselho do rei de Alice no País das Maravilhas. Quero começar pelo começo. Ou seja, vamos voltar à época em que o universo nasceu e partir dos seus primórdios, quando ele começou a se transformar gradualmente até alcançar a forma que conhecemos hoje. Na verdade, é justamente ali que a resposta para esse mistério está escondida. Bem, há cerca de 13,8 bilhões de anos, logo após a ocorrência do Big Bang, o universo tinha uma aparência completamente diferente da atual. No início, nem mesmo as interações fundamentais, que servem de base para todos os processos físicos, existiam no universo. No instante em que o Big Bang aconteceu, a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação forte e a interação fraca estavam unificadas. Elas só começaram a se separar em um período posterior. O universo era extremamente quente, homogêneo, opaco à luz e de altíssima densidade. E então, 380 mil anos após o Big Bang, quando o universo esfriou o suficiente, os elétrons puderam se combinar com prótons desacelerados e partículas alfa, dando origem aos átomos de hidrogênio e de hélio. O processo que se seguiu continuou por um período ainda mais longo, de aproximadamente 500 milhões de anos. O universo ainda era homogêneo, mas já era composto por matéria comum na forma que conhecemos hoje. Por outro lado, nesse oceano infinito de matéria, certos efeitos quânticos deram origem ao que chamamos de flutuações. Eram regiões microscópicas onde a densidade da matéria era ligeiramente mais alta ou um pouco mais baixa. Essa diferença era mínima, mas suficiente para colocar em marcha o próximo processo. O que aconteceu depois pode ser comparado à formação de grumos em um mingau de sêmola. Só que nesse caso o tamanho da panela era o próprio universo. Os grãos seriam os átomos e moléculas, e o processo de cozimento durou 550 milhões de anos. No entanto, ao contrário do mingau que é aquecido no fogão, a temperatura não aumentava. Pelo contrário, continuava caindo de forma constante. Esse resfriamento avançava gradualmente e, com o tempo, tornava-se cada vez mais lento. Dos grumos às galáxias. Afinal, como o universo deixou aquele estado de oceano primordial e se transformou na forma que enxergamos hoje? Na verdade, ainda não compreendemos completamente como se deu a formação das galáxias e o surgimento da estrutura em larga escala do universo, com seus filamentos e vazios, e diversos aspectos desse processo ainda continuam sendo debatidos intensamente pelos cientistas. Mesmo assim, alguns pontos já são aceitos como relativamente bem estabelecidos. Então, vocês se lembram da história dos grumos de que falamos no capítulo anterior? Esses grumos cresceram sob a influência da própria gravidade, e quanto maiores ficaram, mais intensamente esse processo avançava. Aqui vamos abrir um pequeno parêntese para retomar o tema da matéria escura. A matéria escura é uma forma enigmática de matéria que não emite luz e quase não interage com a matéria comum, exceto por meio da gravidade. Atualmente, acredita-se que a matéria escura represente cerca de 4/5 de toda a matéria existente no universo e que tenha desempenhado um papel decisivo na formação de estrutura em larga escala do cosmos. Provavelmente, devido à sua esmagadora predominância em quantidade, foram justamente os aglomerados de matéria escura, aqueles grumos de que falamos, que começaram primeiro a colapsar sob a ação da própria gravidade. Eles atraíram hidrogênio e hélio, passando a desempenhar o papel de uma espécie de esqueleto para as galáxias que mais tarde viriam a nascer. Como resultado, a névoa que preenchia o universo primordial começou a se dissipar gradualmente e o cosmos deixou de ser homogêneo. E com o passar do tempo foi adquirindo estruturas
que em muitos aspectos se assemelhavam àquilo que observamos hoje. E como é a situação atual? Agora que encerramos essa breve viagem pela história diante do universo observável, vamos voltar nosso olhar para o presente. Ainda hoje, as galáxias são compostas principalmente por gás interestelar e poeira. Na verdade, a massa total das estrelas é muito menor do que a quantidade de matéria que funciona, por assim dizer, como um material de construção para gerar novas estrelas. Esses gases e essa poeira estão espalhados por toda a galáxia, mas sua maior concentração se encontra na nebulosa conhecida como Pilares da Criação. E é justamente ali que, embora em escala muito menor, ocorre um processo semelhante ao que acontecia logo após o nascimento do universo. Devido às flutuações quânticas, formam-se grumos de matéria, que crescem e acabam colapsando, dando origem às estrelas. Quando os cientistas afirmam que as estrelas continuarão a nascer por um período extremamente longo, que o estoque de combustível não deve se esgotar tão cedo e que, segundo estimativas gerais, nem sequer há sinais de escassez, é exatamente esse processo que eles têm em mente. Daqui a alguns trilhões de anos, provavelmente haverá muito mais estrelas no universo do que existem hoje. Mas será que ao menos uma nova galáxia surgirá? Provavelmente não. Talvez vocês já estejam começando a perceber o motivo. O universo atual já está estruturado e apresenta uma configuração completamente diferente daquele universo jovem de bilhões de anos atrás. Para tornar esse ponto mais claro, vamos analisar de forma um pouco mais concreta. Em primeiro lugar, hoje sabemos da existência de um fenômeno enigmático como a energia escura. Ela começou a exercer influência há cerca de 5 bilhões de anos. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquela época, e enquanto a verdadeira natureza da energia escura não for esclarecida, dificilmente podemos dar uma resposta definitiva a essa questão. No entanto, há algo que sabemos com certeza. A energia escura está fazendo o universo se expandir de maneira acelerada. Uma característica da expansão do universo é que esse processo não possui um centro específico nem uma fonte de origem definida. Em outras palavras, a expansão ocorre simultaneamente em todos os pontos do universo. No momento, essa expansão ainda não consegue superar a gravidade. Por isso, ela não afeta os aglomerados de galáxias onde as ilhas de estrelas permanecem unidas pela força gravitacional. Porém, no espaço entre esses aglomerados, a expansão do universo atua com intensidade máxima. Os aglomerados de galáxias estão constantemente se afastando uns dos outros. Até mesmo a luz, ao tentar resistir à força que continua esticando o espaço, acaba se cansando e se tornando avermelhada. Esse fenômeno é chamado de desvio para o vermelho, e é justamente por isso que as galáxias distantes nos parecem avermelhadas. É essa própria expansão do espaço que, nesse exato momento, impede a formação de novas galáxias. Mesmo que uma flutuação semelhante surgisse hoje em algum ponto do espaço intergaláctico, dificilmente conseguiria reunir matéria suficiente para formar sequer uma galáxia insignificante. Além disso, atualmente a matéria escura existe separada da matéria comum. Por sua vez, o que chamamos de matéria comum, como gás interestelar, as estrelas e os planetas, concentra-se principalmente no disco galáctico, enquanto a maior parte da matéria escura está presente no halo que envolve a galáxia. Por isso, mesmo que por sorte se formasse um novo agrupamento composto apenas de matéria escura no espaço intergaláctico, provavelmente nós nem sequer conseguiríamos vê-lo. Mas por que estamos falando do espaço entre as galáxias? Porque é justamente ele que ocupa a maior parte do universo. Em um dos vídeos anteriores desse canal, já falamos sobre densidade, e a densidade média do universo é incrivelmente baixa. Do ponto de vista puramente estatístico, não é difícil imaginar que a maioria das flutuações surge em algum ponto do espaço profundo, a milhões de parsecs da galáxia mais próxima. Mas o que aconteceria se algo assim ocorresse dentro do disco galáctico? Isso não é apenas uma hipótese distante. Como mencionei quando falamos sobre a formação das estrelas, trata-se de um fenômeno que realmente acontece o tempo todo. Ainda assim, nada além do nascimento de novas estrelas ocorre. Não há matéria suficiente, e além disso, não há presença de matéria escura ali. Como já expliquei anteriormente, quase não se observa matéria escura dentro do disco galáctico. Em nenhuma pesquisa, especialmente no Sistema Solar ou em seus arredores, foi detectada sequer uma única partícula de matéria escura. É uma pena.
Se ao menos uma dessas partículas, ou um único quantum, fosse encontrado, poderíamos finalmente esclarecer suas propriedades. Em outras palavras, no universo atual, novas galáxias não nascem. Isso acontece porque as próprias características do universo mudaram. Podemos comparar essa situação à colonização de novas terras. Primeiro, novas cidades são construídas, e depois essas cidades começam a se desenvolver. No universo ocorreu exatamente o mesmo. Todas as galáxias que poderiam se formar, assim como os grandes componentes da estrutura em larga escala do universo, como filamentos, grandes muralhas e vazios, já surgiram. Agora estamos falando na fase de utilizar a matéria reunida dentro das galáxias e transformá-la em novas estrelas e planetas. Essa etapa ainda deve continuar por muitos trilhões de anos, até que toda a matéria adequada para a formação estelar se consuma, restem apenas estrelas envelhecidas no universo e, por fim, até mesmo essas luzes se apaguem. E se você gostou do vídeo de hoje, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!